Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Nessa semana, nessa segunda-feira, eu quero refletir com vocês na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, onde esse texto tratará sobre o verdadeiro jejum que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Lembrando que nessa época, nesse tempo, o jejum ele tinha um caráter de um período de abnegação de si mesmo e arrependimento dos pecados. Mas nós vamos ver o propósito deles hoje no cristianismo, não levando em conta simplesmente o judaísmo da época. Isaías capítulo 58, eu vou ler somente o versículo 5 para pegar o eixo, a ancoragem do texto para você entender. Versículo 5 diz assim: Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco, e se deleite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? Aqui nós vemos um questionamento da parte de Deus. Por que um questionamento? Porque isso era feito de uma forma religiosa, de uma forma que era imposta para pessoas orgulhosas. Aqui no texto, nós vemos que esse jejum, ele quebrava o orgulho. Nesse dia, a pessoa quebrava seu orgulho. Só que Deus não queria apenas num dia. Ele coloca nesse versículo 5, será esse jejum que escolhi que apenas um dia, Então Deus não quer que nós quebremos o nosso orgulho, quebrantemos-nos na sua presença apenas num dia e nesse dia separarmos para o Senhor. Mas Deus ele quer uma vida complexa, uma vida por inteira separada para Ele, consagrada a seu Filho Jesus, para que nos quebrantemos com o nosso orgulho, e que isso não é apenas num dia, mas uma vida em comunhão de devoção ao Senhor. No verso 13, ele diz uma seguinte frase na versão NVI: deixando de seguir seu próprio caminho. O jejum não é para o nosso ego, como estavam fazendo os judeus fariseus da época. O jejum não é para o nosso ego. O jejum é para deixarmos de seguir o nosso próprio caminho, como diz o verso 13. E nesse tempo, Deus quer um jejum constante, não simplesmente a abstenção de um alimento, mas a própria abstenção do seu próprio eu. Esse é o estabelecimento de Cristo pela abstenção do seu próprio eu, para que Cristo seja glorificado na sua vida e que seu eu diminuindo, sobra totalmente espaço no seu ser, na sua dimensão espiritual, carnal, física, biológica, para Jesus Cristo agir. E menos eu quer dizer menos pecados, cada vez mais consagrados ao Senhor. Aqui no verso 2 parece que eles dão um resultado prazeroso, mas aqui mostra que esses desejos, Deus não se contenta com um desejo simplesmente prazeroso. A explicação do profeta Isaías sugeria então um jejum ritual que era apenas religioso, de maneira que eles não conduziam sua vida com esse tipo de ritual, mas um jejum que Deus desejava era o qual ele responderia, seria lidar com as desigualdades sociais daquela época, ou seja, um jejum constante, pessoas que ajudavam os necessitados constantemente na sua vida, que nós vemos no versículo 6 e o 7. Um paralelo a esse texto nós vemos em Deuteronômio 15, versículo 14, que a própria lei desse jejum diz: entre ti não haja pobre. Então o jejum é a abstenção do nosso próprio eu para glorificar a Cristo durante a sociedade, por uma sociedade que clama por justiça, por integridade e por bem e comunhão de todos, mas principalmente para Cristo ser glorificado. Que Deus te abençoe, você tenha uma ótima semana na presença do Senhor e até a próxima.